Pedro Raul finalmente está de saída, tá fora do timão. Eu vou te falar também sobre uma cobrança forte que rolou no vestiário depois do empate contra a Universidade Central lá na Venezuela. Será que pode mexer com os brios para o jogo da volta? E a escalação para domingo? Jogo contra o Guarani, timão já classificado. O que está em jogo nessa partida? E tem alguns pendurados aí pensando no mata-mata. Eu vou te detalhar tudo a partir de agora. Fala, fiel torcida. Seja muito bem-vindo ao Corinthians. Notícias hoje. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de tudo sobre o Corinthians. Notícias quentes, bastidores, análises, transferências e, claro, aquela resenha que só quem é coringão entende. Se você respira Corinthians, já chega deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, bora falar do Todo-Poderoso? Aconteceu. Pedro Raul está de malas prontas para jogar no Ceará. Sim, ele aceitou, faltava o ok do jogador, né? Vocês sabem que desde o ano passado o Corinthians meio que aceitou esse assédio junto ao Pedro Raul para levar o jogador, ele que não vem conquistando o seu espaço, aquela coisa toda, mas ele acabou recusando várias propostas, virou o ano, queria dar a volta por cima, queria se recuperar, começou até bem, né, marcando o gol contra o Bragantino no primeiro jogo e depois voltou a ser o mesmo Pedro Raul de sempre. O jogo contra a Portuguesa foi talvez o mais gritante, né, porque ele teve chances para se firmar mesmo como uma eventual alternativa no ataque do Corinthians, mas não consegue, né? Ele perde gols fáceis, ele tá com a confiança lá embaixo, a coisa realmente não decolou para o Pedro Raul no Corinthians. Cara, os números dele são impressionantes. São 33 jogos e apenas 3 gols marcados. Claro que nesses 33 jogos, né, se ele foi titular uma ou outra vez, né, a maioria entrando no decorrer das partidas, mas ele não se ajudava realmente, né? Então a comissão técnica entendeu que se viesse uma proposta interessante, poderia abrir espaço para outros jogadores, e também abrir um pouco de espaço na folha. A questão é que, obviamente, o Ceará não vai pagar o salário do Pedro Raul na sua totalidade. Mas vamos lá, eu não tenho informações aqui sobre qual é essa fatia. Mesmo que o Corinthians pague, sei lá, 500 mil e o Ceará outros 300 mil, que não é algo tão baixo assim para a equipe do Ceará, né? De certa forma, o Corinthians estará economizando 300 mil reais mês. Estou fazendo uma conjectura aqui, né? Eu não sei se é exatamente isso, mas mesmo que seja 200 mil, 300 mil de economia, calcula isso ao final de um ano, né? Você tem 3 milhões de reais, 2 milhões de reais que você pode economizar. Então, assim, é um negócio que você, nesse momento, troca prejuízos. Ninguém vai pagar o salário integral do Pedro Raul. Ninguém vai querer comprar o Pedro Raul pelo valor que o Corinthians adquiriu, 5 milhões de dólares. Ainda mais com o câmbio que está hoje, né? Se torna em real muito mais do que o Corinthians pagou na época, que na época gerava entre 25 milhões de reais, hoje está um pouco mais até, né? O 20 e poucos, né? 20 e poucos milhões de reais agora está mais do que 25 milhões. Então, ninguém vai pagar isso pelo Pedro Raul. Então você tem que trocar prejuízo, né? Beleza, libera o cara, abre espaço na folha, abre espaço para outros jogadores e realmente estava muito sem clima o Pedro Raul para continuar aqui no Corinthians. Está indo para o Ceará, realizou o último treinamento nessa sexta-feira, já é esperado lá nesse fim de semana, não joga mais com a camisa do Corinthians, pelo menos nessa temporada, né? Um empréstimo até o final do ano. Ele foi inscrito no Paulista, foi inscrito na Libertadores, mas não vai ser utilizado. Pode fazer trocas, né, na sequência aí, especialmente na Libertadores aí, na fase de grupos. Para a próxima fase eliminatória, o Corinthians passando também não pode ainda, só na fase de grupos. Vamos lá, vamos falar sobre uma entrevista que o Mateuzinho deu para rapaziada do Podpah. Pô, recebi lá ó, o Igão e o Mítico no podcast que eu tenho com o Denilson Show. Que papo da hora, que papo bacana. Fiquei mais fã ainda dos moleques, né? Gente boa, história de vida muito legal. Quem quiser conferir lá. E eles têm uma proximidade muito grande, né? Com os jogadores do Corinthians, volta e meia, estão lá nos estúdios do Podpah para resenhar. E o Mateuzinho esteve por lá. E o Mateuzinho foi questionado sobre esse jogo horroroso, modorrento, né, que o Corinthians acabou protagonizando na Venezuela contra a UCV, né, a Universidade Central da Venezuela. E ele disse, ele usou essa expressão, tá? Que os jogadores quase saíram na mão no vestiário depois do jogo. Depois ele até ponderou, né? Quando eu digo quase saímos na mão é que, cara, a cobrança foi muito forte. E essa cobrança tem que existir. A gente não ficou satisfeito. Então, o que eu imagino? Eu imagino que assim, algumas lideranças do elenco, e a entrevista do Hugo Souza, por exemplo, ela deu esse sinal
que, cara, não podemos jogar desse jeito. O próprio Ramon disse, pô, os caras deixaram de correr no segundo tempo, então o bicho pegou. Claro, não em termos violentos, em termos de vias de fato, a gente não sabe o que acontece no templo sagrado do vestiário. Mas para o jogador revelar isso naquela conversa ali, onde eles se sentem muito à vontade, com amigos, né, com a rapaziada do Podpah, o Mateuzinho revelou esse ingrediente de que, cara, a cobrança foi... Irmão, do tipo, o que tá acontecendo? Esse não é o Corinthians, a gente não pode dar esse mole. E aí isso me dá um sinal de verdade muito positivo, porque é o que tem que acontecer. Não adianta o Chico Garcia aqui ficar berrando que a postura foi inaceitável. A principal organizada do clube emitiu uma nota dizendo que aquela postura não foi de Corinthians. O torcedor na rede social se manifestar dessa maneira. Não pode apenas ficar nisso. Os caras têm que ter esse entendimento. O que me preocuparia seria se os caras chegassem a público e dissessem: não, gente, a gente jogou bem, a bola não entrou. Não, a gente buscou o resultado. Não, aí seria uma desconexão com a realidade, não é o caso. Eles entenderam onde estava o problema. Não só eles, o Ramon Dias também parece que entendeu muito e cabe a ele, ao Emiliano, aquela conversa, aquele papo reto. Eles já têm um tempinho de trabalho para ter essa relação direta com os jogadores que compraram a ideia dos caras no ano passado e que tem que comprar esse ano também. Então, esse relato do Mateuzinho, ele me indica que o Corinthians não vai sossegar enquanto não esmagar o adversário na quarta-feira. É o mínimo que eu espero, gente. Olha, é de 4 para cima, é o mínimo que eu espero. Contra um time inqualificável como é da Universidade Central, você não pode deixar brecha. Você tem que atropelar, esmagar, empurrar, não tem jeito. Só que o Corinthians tem uma maratona a partir de agora, né? Porque joga domingo contra o Guarani, última rodada do Paulista, o Corinthians já classificado. Ainda está em jogo a liderança geral, porque o São Bernardo pode chegar aos mesmos 26 pontos do Corinthians. E se o Corinthians perder, ele iguala em pontos. Eles terão o mesmo número de vitórias e aí a diferença vai estar no saldo. O Corinthians tem 2 a mais de saldo do que o São Bernardo. Só que, vamos lá, né? Esse saldo, ele se altera quando o São Bernardo faz um gol e o Corinthians toma um. Então, se o Corinthians perder, que é o que vai acontecer a igualdade de pontos, né? Se o Corinthians perder por um placar simples de 1-0, de 2-1, por exemplo, ele vai diminuir 1 no saldo. Se o São Bernardo vencer o seu jogo, que é o São Paulo no caso, por uma vitória simples de 1-0, de 2-1, esse saldo se iguala. Esse 2 de saldo, ele perde um aqui e perde outro aqui. Né? Perde um aqui, pum! Fica 5-5 no caso. Na verdade, fica... Eu sou ruim de matemática, tá, gente? Mas esse saldo de 2 diminui na medida em que ele toma um gol e o São Bernardo faz outro, tá? Acho que é 6-6. Eu sou péssimo na conta. Meio Casagrande agora. Mas vocês entenderam, né? Aí vai para número de gols marcados. E número de gols marcados, por conta da vitória, né, nessa hipótese aqui, ela só aconteceria com a vitória do São Bernardo, ele ultrapassaria o Corinthians em número de gols marcados. Teoricamente, né? Senão a gente vai né, empurrando os critérios. Mas assim, tudo isso será resolvido se o Corinthians vencer o Guarani nessa última partida, nessa última rodada, porque aí nada do que o São Bernardo fizer vai fazer com que o São Bernardo alcance o Corinthians. E aí o Corinthians garante, com o empate já garante, né? Com o empate já garante a primeira colocação geral. E aí vai decidir na Neoquímica Arena até o final da competição, numa eventual final contra o próprio São Bernardo, o Corinthians decide em casa. Contra qualquer equipe, decide em casa. Por isso que é muito importante. Só que aí, na quarta-feira, já tem o jogo de volta contra a Universidade Central. E aí é força máxima, aí é superpotência para poder vencer e golear. Só que aí no outro final de semana já é jogo das quartas de final contra o Mirassol, que pode ser no sábado ou no domingo. No sábado vai ficar apertadinho, né? No domingo vai ter um tempo maior. Só que na outra semana já tem a outra fase eliminatória, o Corinthians passando, né? E a gente espera que passe, contra um time equatoriano. Ou o Barcelona de Guayaquil, que deve ser, ou é o Nacional, também do Equador. E o primeiro jogo é fora. Então, se ele jogar no domingo, ele já tem que meter marcha na segunda-feira pro Equador, terça-feira treinar lá e quarta já jogar. Se jogar no sábado, vai ser mais de boa, porque aí ele tem domingo ainda para descansar, dar uma treinada, viajar na segunda,
vai ter um dia a mais de preparação. Então, tudo isso vem pela frente agora nos próximos dias para o Corinthians. Último jogo agora do Paulista na fase de grupos. Na quarta-feira, o segundo jogo contra a Universidade Central da Venezuela, pré-Libertadores. Final de semana que vem, do dia 1º ao dia 2 de março, quartas de final do Paulista contra o Mirassol. E na outra semana já começa a disputa da pré-Libertadores contra um time equatoriano. E aí depois vem, se o Corinthians avançar, semifinal de Paulista. Irmão, aí é toque de caixa, loucura. O time que vai a campo no domingo, ele é uma incógnita, né? Mas o que a gente tá imaginando? Pô, entre esses jogos aí da pré-Libertadores, que o Corinthians agora não vai poder esmorecer, né? Porque se tivesse encaminhado a classificação goleando os caras na ida, poderia relaxar na volta, não é o caso. Então, vamos lá. Donelli no gol, eu tô imaginando, tá? Léo Maná na direita, dupla de zaga, Kaká e Félix Torres, uma dupla reserva, com o Matheus Bidu na esquerda, que nesse momento é reserva. Depois eu vou fazer minhas ponderações, tá? O meio de campo, para manter o losango, o Ranieri tá fora, tá machucado. Rian, abrindo o meio campo, Maicon por um lado, Charles por outro, Coronado na ponta do losango. Ataque com Thales Magno e Héctor Hernandes. É o que pode ser feito nesse jogo, utilizando reservas, alternativas e descansando os titulares. Tem algumas situações aqui. A gente está falando de alguns jogadores pendurados e que podem desfalcar o time já contra o Mirassol na primeira partida, na partida das quartas de final, que é jogo único, na Neoquímica Arena. A dupla de zaga, Kaká e Félix Torres. Será que ele muda exatamente por isso? Dá uma chance para o Renato, por exemplo? Ou coloca o João Pedro? O João Pedro não está pendurado, mas ele é titular. Ok, ele tá bem, né? Garotão, tudo. Se ele tiver em condições, beleza, mas você pode desgastar o cara 3 dias antes de um confronto importante pela pré-Libertadores. Mas beleza, a dupla seria Kaká e Félix Torres. Ah, mas bota o André Ramalho, já que o Félix Torres daqui a pouco pode ser titular ao lado do João Pedro. Só que o André Ramalho também tá pendurado. Então, tem 3 zagueiros aí que tem 2 cartões amarelos. Tomando o terceiro, eles não jogam contra o Mirassol. Isso também vai ter que ser estudado pela comissão técnica aí do Ramon. O José Martínez, que eu nem tô cogitando, porque vai ser titular, ainda mais com a lesão do Ranieri, ele também tem 2 amarelos. Então, segura o José Martínez. Outro que tem 2 amarelos, o Rian. Só que aí, ele pode tirar um volante, ele pode fazer um meio-campo com o Maicon e o Charles e o Coronado, 3 meio-campistas e 3 atacantes. Até porque o Guarani, o Guarani ainda tá vivo no grupo do Santos, né? Tá vivo buscando classificação, vai ter que jogar. E aí o Ramon pode fazer um time com o Héctor, o Thales e o Romero, botando mais um atacante, botando apenas 3 volantes, mudando o sistema tático. São as opções que ele tem, dos pendurados, né? Kaká, Félix Torres, André Ramalho e José Martínez, além do Rian. São esses pendurados. Se ele não colocar, é mais mais protegido, né? Você não colocar esses jogadores pendurados. Ao mesmo tempo, ele não tem muitas opções na defesa, né? Dá chance pra molecada na zaga aí, pro Renato, enfim. E na esquerda, eu botei o Bidu aqui, que hoje é reserva dele. Bota o Palácios, né? Bota o Palácios. Pelo amor de Deus, cadê o Palácios? Eu não sei. Vamos ver. E aí, fiel torcida, vocês gostaram do vídeo? Deixa o like aí pra nós e já se inscreve também para não perder nenhuma novidade do nosso timão. Vai, Corinthians!